Vou começar aqui então a nossa primeira aula de História do Brasil 2. Acho que vocês tiveram aula na semana passada, acho que foi com o professor Arthur, né? De História do Brasil 1. E a gente resolveu dividir porque no ano passado eu dei aula de História do Brasil sozinho e a gente não conseguiu chegar até o final. Então, esse ano a gente dividiu porque tem muito conteúdo de história do Brasil que a gente precisa esmiuçar bastante, tá? Então não ia dar tempo, né, de a gente fazer isso só com uma turma. Então o professor Arthur está dando aula de Brasil 1, que vai da colonização até o Império, e eu vou dar aula de República, que é, né, da proclamação da República até os dias de hoje, da história do Brasil. E é, então assim, meio que dá para ter essa divisão porque muda, né? Muda algumas coisas, né? Só que na aula de hoje eu vou ainda não vou pegar exatamente na República, tá? Para a gente falar de República, a gente tem que saber o que levou, né, à proclamação da República, né? Então, a aula de hoje a gente vai falar do finalzinho do Império, da crise do Império, né? Porque é um assunto importante para vocês entenderem o que levou à proclamação da República, beleza? Então, olha só para eu ter um controle aqui, porque eu estou gravando a aula, quem não puder, né, quem chegar atrasado e tal, consegue pegar depois a aula, e eu só vou dar uma passada aqui para eu poder ver todo mundo que está presente e anotar. E pessoal, tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Se não quiserem falar, pode deixar no chat, tá? Que qualquer pergunta eu respondo, beleza? Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Beleza, maravilha. Então tá. Então vamos começar aqui. É o seguinte, pessoal. A gente vai começar falando aqui da proclamação da República, tá? E, cara, a gente vai falar das coisas que levaram à proclamação da República, tá? No finalzinho ali do Império, né? Para quem não, né, relembrando aí, a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, tá? Tem aí uns 131 anos, mais ou menos, né? Vai fazer esse ano 132 anos que a gente tem de República. Pessoal, esse assunto de República, o que a gente vai estudar daqui em diante, é muito importante para a gente entender é, para a gente entender o nosso estado como democracia hoje no Brasil, tá? Porque só para dar um apanhado, hoje nós temos, né, o atual presidente da República é o 38º presidente. Tiveram 38 presidentes da República, mas apenas 5, tá? 5 desses 38 presidentes, não estou contando o atual, né? 5 presidentes até hoje que foram eleitos democraticamente e terminaram o seu mandato. Apenas 5, tá? Que foi o presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, o Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Só 5, tá? Então é muito importante a gente estudar a República do Brasil para a gente entender essa loucura, tá? Essa chegou mais gente aí para a gente entender esse fenômeno que é a República do Brasil, tá? Então vamos lá, Peraí, só, gente. só uma dúvida. Claro, Peraí. pode falar. No caso, você terminaram um mandato, né? Pelo menos. É isso. Sim, sim, conseguiram terminar um mandato, é. Porque Ah, sim, a entendi. presidente Dilma foi eleita, né, em Aham. 2010 e terminou o mandato em 2014, então teve a reeleição. Então todos conseguiram terminar pelo menos um mandato, né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Agora, se a gente pegar, tem o período da ditadura militar, que foi de 64 a 85, não tiveram eleições diretas. Né? O presidente José Sarney foi eleito, né, mas não foi ele não foi eleito. Né? Era vice-presidente do Tancredo Neves, mas o Tancredo Neves não foi eleito democraticamente. Foi uma eleição indireta. Não foi o povo que foi lá votar. Sabe? Então, tem tudo isso e é importante a gente estudar a República para entender isso, tá? Então vamos lá. No final do Império, gente, é, o Brasil vivia
condições políticas e socioeconômicas, tá, que permitiram, né, o país se transformar numa república, tá, e essas condições ocorreram durante o reinado de Dom Pedro II. Daí que chegou mais gente, deixa eu entrar aqui. Beleza. Tá? E essas condições aconteceram durante o reinado de Dom Pedro II. Peraí, deixa eu botar aqui na apresentação. Beleza. Então, estudando essas mudanças, a gente consegue entender os fatores que levaram à proclamação, tá? Eu vou passar aqui a apresentação para vocês. Então, a gente vai falar dessas mudanças, tá? O que levou a essas mudanças? Seguinte, durante o segundo reinado, né, porque vocês vão estudar quando estiverem estudando o Império, vocês vão ver que teve o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado foi o reinado de Dom Pedro I, o segundo reinado de Dom Pedro II. Durante o segundo reinado, no sul do país, muitos imigrantes produziam bens de consumo para o mercado interno do Brasil. Produziam para dentro do Brasil. E, paralelamente, lá fora, no exterior, na Europa principalmente, estava rolando a Revolução Industrial. Tá? E a Revolução Industrial elevou, né, fez aumentar a demanda por borracha aqui no Brasil, que era utilizada como matéria-prima lá na Europa. E para fazer produtos industrializados lá. E essa maior demanda por borracha aqui no Brasil resultou no aumento da exploração desse produto na região amazônica. Então, industrializou muito a Amazônia. Tá? E a produção da borracha na Amazônia teve um período de grande expansão, tá? Que durou do final do século XIX até o início do século XX, mais ou menos. Mas acabou entrando em decadência depois. O que acontece é o seguinte, na Bahia também, as áreas produtoras de cacau e tabaco começam a se expandir também, enquanto a pecuária se amplia no sul do Brasil e no Mato Grosso, e também no Triângulo Mineiro. Então, vocês conseguem ver aí que na segunda metade do século XIX, né, ainda era Império, mais de 600 indústrias já haviam sido estabelecidas nos principais centros urbanos do país. Então, no final do século XIX, por causa da imigração estrangeira, a atividade industrial brasileira se consolida. Então, o Brasil passa a se tornar um local, né, muito mais industrializado. Então, muitos industriais, empresários da indústria, tá, especialmente aqueles que se estabeleceram em São Paulo, eram imigrantes que chegaram ao Brasil com algum dinheiro, né, e muita ambição para enriquecer. E outros industriais originaram das casas comerciais e do setor de agroexportação aqui do Brasil. E os setores de transporte se ampliavam e novas oportunidades de investimento iam crescendo no país. Então, né, conforme vocês conseguem ver aí na apresentação, as cidades brasileiras iam se tornando cada vez mais importantes e o mercado consumidor interno crescia simultaneamente. Mas foi no Rio de Janeiro, tá, que era a capital federal na época, que a atividade industrial mais se desenvolveu no final do século XIX e início do século XX. E além do mercado consumidor que crescia constantemente, tinham comerciantes e banqueiros que estavam investindo parte de seus capitais em novas atividades econômicas, tá? Principalmente o quê? Nas indústrias. Então, foram formadas grandes fábricas produtoras de tecidos, cervejas, pequenas e médias produtoras de calçado, moinhos de trigo e etc. Então, os próprios industriais, nessa época, começaram a enfrentar alguns problemas. E um deles foi a concorrência externa, que era consequência de uma falta, né, da falta de uma política do governo para proteger a emergente indústria nacional. Vamos explicar aqui. A indústria nacional estava crescendo muito, mas o governo, no caso Dom Pedro II, não tinha uma política de proteção da própria indústria brasileira, né? Então, o próprio governo deixava a concorrência comer solta. E isso, cara, né, irritava os próprios industriais, né, os empresários das indústrias. Né? E outro problema, ironicamente, era a crítica feita por vários setores da sociedade brasileira de que a indústria nacional era artificial e dependia do apoio do governo. Então, você tinha
setores da sociedade criticando a indústria, dizendo que ela dependia do apoio do governo, e você tinha os industriais dizendo que o governo não apoiava as indústrias, tá? Então, finalmente, os industriais começaram a enfrentar conflitos com a classe operária, que começava a exigir melhores salários e condições de trabalho. E para superar essas dificuldades, essa parte importante, os empresários industriais criaram associações de classe para defender os seus interesses. E eles passaram também a participar de forma mais ativa no debate sobre o papel da indústria no desenvolvimento do país. E aqui, já no Professor, começo. Oi, pode falar. deixa eu só perguntar duas coisinhas rapidinho. À A vontade. primeira é que o Eric perguntou se você vai disponibilizar Vou. esse slide. Vou E a... disponibilizar esse slide e a beleza. aula eu tô gravando, eu vou disponibilizar o vídeo também. Beleza? Tá, obrigado. Nada. E a segunda dúvida é por que o governo não tinha essa política protecionista para o Brasil? Então, o governo, na época do Império, cara, é o seguinte, eu vou explicar por quê. Apesar dessas mudanças econômicas, tá? O que estava rolando aqui na época, tá? Como que era a indústria no Brasil foi uma coisa que surgiu muito de repente, tá? Começaram a precisar de muitos produtos que o Brasil fazia e esses produtos passaram a ter que ser industrializados. Então, a indústria cresce bastante, tá? Então, esses políticos e líderes de classe passam a defender essas tarifas protecionistas que o governo não tinha. Então, aqui vai, né, a tua dúvida. Né? A tua dúvida é o seguinte: apesar dessas mudanças econômicas, tá? O que estava rolando no Brasil? Estava começando a rolar entre 1881, mais ou menos em 1860 e pouco, 1880, começam a surgir no Brasil movimentos abolicionistas, tá? Então você tinha um mercado interno muito forte, tá? Que usava de mão de obra escravizada. E como é que eu vou explicar? O governo do Brasil era muito próximo dessas elites produtoras do Brasil, principalmente dos senhores de café, tá? Eu vou explicar aqui. A escravização no Brasil começa a entrar em declínio nessa época, e a economia brasileira continuava sendo uma economia agrária e exportadora. Então, o governo não se importava com a indústria, tá? Porque mesmo com o declínio da escravização, a economia brasileira continuava sendo grande, a economia agrária e exportadora, que não era a economia industrial, continuava muito grande. Só para vocês terem uma ideia, entre 1881 e 1890, tá? O café era responsável por 61,5% das exportações brasileiras, ou seja, era mais da metade da renda de exportação do Brasil era de produto agrário, não era de produtos industriais, tá? Então o governo, né, queria o quê? Queria que continuassem, né, as produções agrárias, entendeu? Exportadoras. Então era por isso que ele não defendia tanto o setor industrial, tá? E o Império, ele se apoiava na estrutura de economia escravista, tá? Mas o declínio da escravidão e as mudanças na economia começaram a resultar no surgimento de novos grupos que passaram a exigir que os seus interesses fossem atendidos. O que eram esses grupos? Né? A indústria pedia que fossem adotadas medidas para diminuir as importações, tá? E as classes médias urbanas demonstravam um grande interesse em participar também das decisões políticas do país. Então, ainda tinha um grande problema no Brasil, que era o seguinte: o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, porque embora a gente tivesse o imperador, o sistema eleitoral era baseado, era em voto, mas assim, para governadores, prefeitos, tinha voto, tá? Na verdade, os governadores na época se chamavam presidentes dos estados, né? Então você tinha o presidente de Minas Gerais, o presidente de São Paulo, mas era como se fosse governador, tá? Então as eleições eram muito restritas, tá? O sistema eleitoral era baseado no voto indireto e que exigia uma renda mínima para a pessoa poder votar. E isso passou a ser atacado por vários setores da sociedade. Então, o sistema eleitoral brasileiro era
muito exclusivista. Tá? Nas eleições de 1876, só 0,25% da população votou. Tá? Então, nessas últimas décadas do século XIX, passou a existir essa clara divisão entre duas facções com interesses claramente divergentes. Tá? A primeira facção era constituída por proprietários de terra ligados à cultura da cana-de-açúcar e à lavoura do café no Vale do Paraíba. Esses eram a favor do trabalho escravo. Tá? E uma outra facção era constituída dos fazendeiros do Oeste Paulista, que tinham uma visão mais empresarial e utilizavam mão de obra assalariada, ou seja, a mão de obra dos fazendeiros do Oeste Paulista, eles pagavam salário, não era mão de obra escravizada. Então essa primeira facção, né, dos fazendeiros do Vale do Paraíba, né, eles possuíam fazendas que não eram muito diferentes dos tradicionais engenhos de açúcar, né, apenas uma pequena parcela das terras eram cultivadas e eram culturas de subsistência, que era milho, feijão, mandioca, etc. Cultura de subsistência, pessoal, vocês vão ver isso em império, tá? Em colônia. Cultura de subsistência é o seguinte, você produz para você, o que sobra você vende, tá? Então, essas fazendas produziam praticamente tudo o que consumiam. E a lucratividade das fazendas do Vale do Paraíba resultava da produção de café em larga escala. Então, tinha muita abundância de terra e a exploração da mão de obra escrava, tá? No Vale do Paraíba. Mas os métodos empregados na cafeicultura eram primitivos ainda, tá? Queimadas eram praticadas nas matas e as matas eram derrubadas. Isso facilitava a erosão e prejudicava a riqueza do solo. Depois de 30, 40 anos, essas terras que ocupavam, né, que eram ocupadas pelos cafezais, se esgotavam, né, e eram abandonadas. Então, as terras tinham prazo de validade. Isso causou uma grande mobilidade da cafeicultura brasileira. Então, um fenômeno que também ocorria com as fazendas de cana-de-açúcar. E os cafezais se deslocavam em direção às terras roxas do Oeste Paulista. Terra roxa do Oeste Paulista era que a terra lá, ela era meio arroxeada e ela era muito fértil. Ela não, sabe, ela se renovava. Então, o Oeste Paulista passa a se tornar o foco da produção de café. Então, os cafezais se deslocavam em direção do Oeste Paulista, né, devastando florestas e expulsando os pequenos habitantes que haviam se estabelecido na região. Mas a interiorização dessas plantações gerou um novo problema, que era o seguinte: a insuficiência de trabalhadores. Né? Já não se tinha mais tráfico de escravos, tá? E a falta de boas estradas para transportar o café até os portos de Santos e Rio de Janeiro, né, estava começando a ficar difícil. E o produto, tá, conduzido via transporte animal, frequentemente chegava ao seu destino com muitos dias de atraso e às vezes já estragado. Tá? Então esse era o grande problema dessa facção que eram os cafeicultores do Vale do Paraíba. A outra facção, que eram os fazendeiros de café que ocupavam o Oeste Paulista, tá? Esses caras, a partir da segunda metade do século XIX, eles possuíam uma mentalidade mais prática e moderna para administrar a propriedade deles. Alguns desses fazendeiros, eles importavam máquinas para substituir a mão de obra em trabalhos como limpar e separar os grãos de café. E à medida que a mão de obra assalariada se tornava necessária, né, os cafeicultores começavam a pressionar o imperador, né, o Dom Pedro II, para que o governo financiasse a imigração para o Brasil. Então, os empresários do café também exigiam que o governo, né, que o império, instalasse estradas de ferro para solucionar o problema das estradas, né? Então, essa facção dos empresários, né, dos fazendeiros de café do Oeste Paulista, eles precisavam retirar o controle político das mãos dos senhores de escravo para poder estabelecer um governo que acabasse com a escravização, né, e que incentivasse a vinda de imigrantes para o Brasil. Né, que investisse também no setor de transporte e que ampliasse o setor financeiro. E os cafeicultores do Oeste Paulista estavam cientes de que só conseguiriam fazer isso se o império acabasse. Beleza? E por isso, os cafeicultores do Oeste Paulista foram um grupo de produtores agrários
que apoiavam o Partido Republicano, tá? E o Partido Republicano foi, de fato, fundado no Brasil em 1870. Vamos lembrar uma coisa, em 1870 é uma data muito importante para a história do Brasil e para a República, para a proclamação da República. Por quê? É em 1870, no dia 1º de março de 1870, que termina a Guerra do Paraguai. Uma das maiores guerras que o Brasil se envolveu. A gente vai estudar um pouco mais a fundo depois a Guerra do Paraguai. Eu acho que vocês vão estudar isso mais em Império, né? Mas é importante, vocês vão estudar. Então, o Partido Republicano é fundado nesse ano, no mesmo ano do fim da Guerra do Paraguai. E esse novo partido acreditava que a descentralização, né, do poder político e administrativo era a melhor solução para as províncias, né? As províncias precisavam ter, né, uma vez estabelecida a república, elas precisavam de autonomia para cuidar da sua população local. E esses políticos liberais, tá, eles expuseram suas propostas políticas quando eles publicam na capital, que era aqui no Rio de Janeiro, em dezembro de 1870, o Manifesto Republicano, que era um documento que denunciava o caráter permanente e hereditário do poder e propunha uma reforma pacífica do regime, né, insistindo principalmente na implantação do federalismo. O que era o federalismo? Né, a união de todas as províncias, de todos os estados sob uma federação. Então, né, os membros desse partido, tá, desse partido republicano, também estavam divididos em facções, tá? Uma dessas facções apoiava a implantação da república através da Revolução Popular, tá? Que era a galera do Silva Jardim, né? Ele era o representante dos revolucionários, né? Era o pessoal que queria a implantação da república através de uma revolução popular. E a outra era uma facção evolucionista, que planejava adquirir o poder por meio de eleições. E o principal líder da corrente evolucionista era o Quintino Bocaiúva, tá? Que dá o nome ao bairro que tem aqui perto da gente. Né? E o principal representante dos revolucionários era o Silva Jardim. Mas apesar dessa divisão interna no Partido Republicano, né, o Partido Republicano não defendia a violência, tá? Eles eram completamente não violentos e eles mostravam-se favoráveis à transformação evolucionária, tá, do regime para a república, tá? Deixa eu passar aqui o slide, tá? E nisso a gente entra nos últimos anos, né, do governo de Dom Pedro II, tá? Durante esses últimos anos do governo de Dom Pedro II, ocorreram várias contestações ao regime imperial brasileiro. Havia uma campanha abolicionista, tá? E além dessa campanha abolicionista, tinha também uma campanha republicana que ocorria paralelamente. E também estava rolando no Brasil um grande problema, dois grandes problemas, que era a questão religiosa e a questão militar. Pessoal, para a gente entender o que levou à queda do Império e à proclamação da República, a gente tem que entender três questões, tá? A questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. Eu vou começar aqui com a questão religiosa, tá? O que foi a questão religiosa? Eu estou de olho aqui no chat também para ver se alguém manda mensagem, tá? Mas se quiserem interromper, pode interromper. Se quiserem mandar pergunta no chat, pode mandar. Agora eu tenho outra dúvida. Pode falar. Não tem tanto a ver com a aula, eu acho, mais ou menos. Uhum. Que tá muito baixinho sua voz. Melhorou? Melhorou, agora sim. Tá. É que o microfone estava distante. Eu tenho uma dúvida sobre a influência da Inglaterra, né, no caso da abolição da escravidão, se realmente existiu. Existiu. E tal, e também de industrialização do Brasil, essas questões, né? Uhum. Então, o Brasil tem um período da história que o Brasil proíbe o tráfico. Não é o Brasil, né? A Europa, né? Principalmente a Inglaterra, proíbe mais ou menos na época da abolição da escravidão nos Estados Unidos, a Inglaterra proíbe também o tráfico negreiro para o Brasil, tá?
sob pena do navio ser afundado. Então, se a como é que é o nome? A frota marítima da Inglaterra interceptasse no mar algum navio negreiro saindo da África, vindo para o Brasil ou para qualquer outro país, eles iriam afundar aquele navio. Então começa a haver no Brasil, né, a coroa britânica, a Inglaterra, começa também a botar uma pressão para o Brasil abolir o tráfico negreiro. Só que o Brasil fala assim: ah, beleza, vamos abolir. E, entre aspas, eles acabam abolindo o tráfico negreiro, mas continuava acontecendo clandestinamente. Quem conhece ou já ouviu falar da cidade que tem no Nordeste, da cidade de Porto de Galinhas, ela tem esse nome por isso. Lá chegavam embarcações, chegavam navios negreiros e desembarcavam clandestinamente lá, escravizados, nesse porto. E as pessoas diziam que o que estavam desembarcando ali eram galinhas, para não dizer que eram escravizados vindo da África. Então, sim, a Inglaterra teve grande influência na, no, nos primeiros passos, né, do abolicionismo no Brasil, tá? É porque começava a rolar muita pressão externa. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Para você ter ideia, né? É, é uma coisa assim muito, tem muito pouco tempo, né? Tem 130 anos só, é muito pouco tempo, né? Então houve sim essa pressão. E a industrialização do Brasil foi por conta, né, acho que eu falei no início, foi por conta dessa necessidade de exportar para a Europa muito dos produtos produzidos no Brasil. Então, isso levou a essa produção deixasse de ser uma produção manufaturada e passasse a ser uma produção industrial. Só que aí rolou todos esses problemas que eu falei. Você tinha dificuldade de trazer esses produtos para o litoral, porque eles saíam do Brasil através ou do porto do Rio de Janeiro ou do porto de Santos e vinha lá do interior do Brasil, né? Então foi aí que começa a surgir ferrovias no Brasil, começa a ter estradas melhores para o Brasil, né? A coisa começa a se movimentar industrialmente para o Brasil, tá? Foi no final do Império, né, que o Barão de Mauá, por exemplo, vocês vão ver isso quando estiverem falando do Império, que o Barão de Mauá começa a industrializar mesmo o Brasil, né? Começa a fundar ferrovias, estradas, né, melhores para o transporte e tal. Então, e com isso, as grandes capitais, né, as grandes cidades que ficavam próximas a indústrias, elas começavam a crescer também. Então, foi quando começa a surgir luz urbana, que era a gás, né? Muito posteriormente, luz elétrica. Então, as cidades que ficavam mais industrializadas iam se desenvolvendo mais, né? E daí a importância, sim, da industrialização do Brasil. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui aos últimos anos de Dom Pedro II no Brasil, né? Começaram a haver várias, né, contestações ao regime imperial brasileiro, tá? Então você tinha essas três questões que são importantes de entender para entender o que levou à proclamação da República, que é a questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista. Que foi? Eu vou começar com a questão religiosa, tá? O que foi a questão religiosa? Desde o início da colonização, a Igreja realizava um importante papel na formação da sociedade do Brasil. E a Constituição brasileira, a Constituição do Império, havia decretado que a religião oficial do país seria a Católica Apostólica Romana, que era regida por um padroado, tá? Era um regime chamado padroado. O que era o padroado? Quem controlava a religião era o imperador, tá? O que era isso? No século XIX, a religião no Brasil permanecia subordinada ao Estado. Padroado era isso. A religião era subordinada ao Estado, subordinada ao país, que sustentava o clero, sustentava a igreja e influía, era influente na nomeação de bispos e padres. Então, quem mandava na religião e na igreja no Brasil era o Estado, era o imperador. E o Papa na época, tá, que era o Papa Pio IX, né, o Papa poderia não aceitar a nomeação de bispos ou cardeais,
mas ele não tinha o direito de nomeá-los diretamente. Então, o clero no Brasil era pago pelo Estado. Então, vamos lá. O imperador do Brasil, ele indicava, nomeava um bispo ou um cardeal. O Papa poderia não aceitar, mas se o Papa indicasse um bispo ou cardeal para o Brasil, né, o imperador tinha o direito de não aceitar. Esse era o regime de padroada no Brasil. Ele se achava maior do que o Papa, beleza? E tem aí um personagem na história mundial que todo mundo fala desse personagem, vocês já devem ter ouvido falar nele, não é uma pessoa, mas sim um grupo, que é a famosa maçonaria, né? Todo mundo já ouviu falar da maçonaria e tem aquelas teorias de que eles influenciavam tudo na história, né? Então, a maçonaria no Brasil, antes da independência do Brasil, né, já, né, ela era um órgão, um grupo revolucionário, né, e passou a defender ideias conservadoras durante o Segundo Reinado. O próprio Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles eram grandes mestres maçons, né? E a maçonaria, ela incluía um grande número de padres, né? Entre eles, existiam muitos padres que eram maçons. E o Papa Pio IX, em 1864, ele redige a Bula Syllabus, que era um documento que proibia as relações entre a Igreja Católica e a maçonaria. E em 1872, muitos padres compareceram a um encontro promovido pela maçonaria brasileira, porque tinham muitos padres, muitos religiosos que eram maçons. Tinham dois religiosos, que era o Dom Vital Maria de Oliveira, que era bispo de Olinda, e o Dom Antônio de Macedo Costa, que era bispo do Pará. Esses dois caras, esses dois bispos, eles suspenderam os ofícios religiosos, suspenderam, né, o trabalho dos religiosos, dos membros das suas igrejas que tinham participado desse evento, desse encontro promovido pela maçonaria. O bispo do Pará também iniciou uma cruzada contra os maçons, entre os quais se encontravam importantes políticos. E esses políticos, obviamente, não gostaram, né? O Dom Vital Maria de Oliveira, né, e o Dom Antônio de Macedo Costa eram contra a presença da maçonaria na igreja. Então eles se voltam contra o império, né? E esses políticos reagiram, né, exigindo que Dom Pedro II tomasse alguma medida contra esses religiosos. Dom Pedro II queria manter os vínculos entre a maçonaria, que apoiava o regime monárquico, né, que era o regime que ele próprio pertencia, e a igreja. Então, né, o Dom Pedro queria manter esse vínculo. E, portanto, o imperador chamou os dois bispos para resolverem a questão. Mas os bispos se recusaram a aceitar a autoridade do imperador, né, mantendo a obediência ao Papa. Então, a questão foi encaminhada para o Supremo Tribunal de Justiça e os bispos receberam uma pena de 4 anos de prisão e trabalho forçado. Tá? Então, essa foi a questão religiosa, tá? Que foi decidido que as bulas papais só vigorariam se aprovadas pelo imperador. E esse poder de veto do imperador se chamava de beneplácito. Tá? E essa crise com a igreja resultou numa redução maior do apoio ao império. Então, por causa dessa prisão a esses dois bispos, começa a ruir um pouco, né, o apoio da igreja para o império. Então, essa é a questão religiosa, tá? A briga, né, entre o poder papal, né, e o poder do imperador sobre a igreja, tá? Então, essa foi a questão religiosa. A questão militar foi um fator que resultou, né, foi mais um fator que resultou na queda do governo de Dom Pedro II. Durante o Império, tá, foi aprovado um projeto chamado Montépio. O que era Montépio? Lembra que eu falei da Guerra do Paraguai? Então, a família dos militares mortos ou mutilados, né, que perderam um braço, uma perna, na Guerra do Paraguai, iriam receber uma pensão. E beleza, eu estava vendo se estava gravando. E a guerra tinha sido encerrada em 1870. Né? A Guerra do Paraguai acaba em 1870. Mas já era 1883, ou seja, 13 anos depois, e o Montépio ainda não tinha sido pago para as famílias dos militares mortos. Tá? E que, né,
foram mutilados na guerra. E os militares, o que eles fizeram? Eles apontaram um tenente-coronel, eles escolheram um representante, que era o tenente-coronel Sena Madureira, para defender os seus direitos. Né? Eles escolheram um militar para defender os seus direitos. Porém, né, esse coronel Sena Madureira, ele começa a fazer várias acusações ao governo, né, porque o governo não estava pagando, né, o que era de direito dos soldados, e o Sena Madureira foi punido por isso. E os militares foram proibidos, né, por causa disso, os militares foram proibidos de dar declarações à imprensa sem prévia autorização do governo imperial. Tá? E o que acontece por aí? Né? Começa a acontecer um monte de manifestações, né, contra a prisão, né, contra a punição que o tenente-coronel Sena Madureira sofreu. Tá? Vou dar uns exemplos aqui. Em 1884, Francisco José do Nascimento, que era conhecido como Dragão do Mar, foi para o Rio de Janeiro, veio para cá para o Rio de Janeiro, convocado pelo Sena Madureira. E o Dragão do Mar, ele teve uma recepção no clube militar que foi organizada, tá? Para receber o Dragão do Mar. Quem foi Dragão do Mar? Foi um líder dos jangadeiros lá do Nordeste. Né? Ele se recusava a levar escravizados para as cidades. Então, o que ele fazia? Ele fazia o contrário, ele levava, né, os escravizados para fora, ele ajudava a esconder, né, através da sua jangada. Então, com a ajuda dele, né, a escravidão foi abolida no Ceará, né, antes da abolição no Brasil. Né? Ele vivia lá no Ceará. Então foi com a ajuda dele, ele era conhecido como Dragão do Mar. Né? Francisco José Nascimento era negro e era abolicionista também e ajudou muito, muito nas causas abolicionistas no Brasil. Então ele é convidado por Sena Madureira a vir ao Rio de Janeiro. Né? E o Dragão do Mar ele tem uma recepção no clube militar que foi organizada, né, para receber o Dragão do Mar. E ele foi recebido com honras de chefe de Estado. E por essa recepção dada ao Dragão do Mar, o Sena Madureira foi punido novamente pelo imperador. E nesse mesmo ano, um lote de fardas também foi enviado ao Piauí, né, e não chegou no destino deles. O que aconteceu? O coronel Cunha de Matos, encarregado de investigar o desvio dessas fardas, concluiu que o tenente-coronel Pedro José de Lima tinha sido responsável pelo incidente e reprimiu ele severamente. E a imprensa atacou o tenente-coronel Cunha Matos, que se defendeu, revidando através dos jornais. E o Cunha Matos foi punido por essa atitude que era proibida, que era o quê? Dar entrevista para a imprensa sem autorização do Império. Né? E como mencionado, né, essa lei não permitia que os militares discutissem assuntos militares ou políticos através da imprensa. Então, o Sena Madureira se indigna ainda mais com a punição que o Cunha Matos sofreu, e o Sena concedeu entrevistas aos jornais, né, atacando o governo pela medida que o governo tomou. E o imperador reagiu a essas declarações e exigiu que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era superior de Sena Madureira, tomasse providências contra o militar. E o Deodoro se recusou e ambos foram punidos. Então, o auge da questão militar acontece em 1887, quando a oficialidade brasileira lança o Manifesto ao Parlamento e à Nação. O que era esse manifesto? Era um documento reivindicando liberdade de expressão na imprensa. E o Deodoro da Fonseca se torna o presidente do clube militar, né, que era um clube recém-fundado no Rio de Janeiro, e passou a liderar o exército como se o exército fosse um partido político. Então, as questões militares resultaram no aprofundamento de sentimentos de animosidade entre as forças armadas e o imperador. E isso facilitou a disseminação de ideias republicanas entre os militares. Então, essas questões militares, esse descontentamento entre os militares e o império, né, começa a criar esse conflito entre os militares, né, e o imperador Dom Pedro II, e começa a chegar aquela galera com os pensamentos republicanos para falar para os militares, tem como a gente resolver isso, tem como acabar com esse império, vamos, né, tentar aí implantar uma república, aí, vamos pensar nessas ideias. Então, começa a plantar ali as sementinhas, né, de ideias republicanas entre os militares.
O exército brasileiro, quando ele retornou da Guerra do Paraguai, em 1870, né, disposto a lutar por maiores direitos políticos, tá? E o contato com a oficialidade da Argentina e Uruguai, que eram países onde já vigorava o trabalho livre e o regime republicano, tudo isso conscientizou os militares brasileiros no atraso que era o Brasil ainda ser uma monarquia, tá? E os militares também foram influenciados, muito influenciados, deixa eu passar o slide aqui, tá? Os militares também foram muito influenciados pelas ideias positivistas que haviam sido desenvolvidas na França por um filósofo chamado Auguste Comte e eram transmitidas para eles principalmente pelo professor militar que eles tinham na academia militar, que era Benjamin Constant. Tá? O que é o positivismo? Tá? O positivismo era uma filosofia que foi criada na França, né, pelo Auguste Comte, e que o positivismo, eu vou falar bem breve aqui, tá? O positivismo, ele afirmava que o único conhecimento válido era o conhecimento puramente científico, tá? Se você chegasse a uma conclusão de conhecimento por dedução de alguma coisa, isso não valia. A coisa tinha que ser 100% científica, o que deixava a coisa muito travada, sabe? Deixava a produção de conhecimento muito estreita, muito reta. Né? As ciências humanas, por exemplo, não seriam possíveis. Tá? Então, essas ideias começam a ser exploradas demais, começam a ser disseminadas e transmitidas entre os militares. A frase que a gente tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é uma frase positivista, né? Que diz que as coisas só seriam possíveis através de ordem e progresso. Tá? Então, desde 1873, Benjamin Constant já pregava entre os seus alunos a necessidade de modificar as instituições. E, paralelamente, né, a esses conflitos religiosos e militares que levaram à queda do Império, os profissionais liberais e latifundiários do Oeste Paulista, aquela facção que eu falei, passaram a exigir o direito de participar da vida política do país e, ao mesmo tempo, o Império perdia apoio dos seus aliados tradicionais, que eram quem? Os senhores de engenho, né, do Nordeste, cafeicultores do Vale do Paraíba, militares e a igreja. E assim afirmou Silva Jardim na época, né? Eu estou convicto de que a monarquia não tem defensores, senão os membros da família real. Então o Brasil estava começando a ficar ali às vésperas da República, tá? A República estava começando a brotar ali no Brasil. Então vamos lá, gente. A questão religiosa acontece por represálias de Dom Pedro II a religiosos, né, que estavam indo contra... O Fábio está falando aqui, o positivismo na política é o que o Brasil tem hoje, bem basicamente falando, são as bases do problema atual. É um assunto a se discutir, hein, bastante, o Fábio. A gente pode, de repente, abrir esse debate depois aí, hein? Não sei se a gente tem um espaço de chat, vou ver se eu consigo lá no Google Classroom abrir um espaço para esse debate, mas é interessante. Então a gente tem a questão religiosa, né, que era a repressão de Dom Pedro II aos religiosos, por conta dessa questão, né, entre o Papa e o próprio imperador. Né? A gente tinha a questão militar, que era o Império, né, proibindo os militares de se manifestar à imprensa, né, a pedido dos seus direitos. E a gente também a questão abolicionista, que era, né, a abolição da escravidão no Brasil foi declarada, né, de forma gradual e sem indenização aos proprietários de escravos. Né? E isso irrita, né, muito os senhores de engenho. Né? Então, essas três bases, né, que eram o que sustentava, esses três pilares que eram o que sustentava o Império, começam a ruir. Tá? E aqui no Rio de Janeiro, né, Então vamos lá, vou fazer um resuminho aqui para vocês, tá? O Brasil estava ali às vésperas da proclamação da República. Grande parte da elite do Brasil estava descontente, tá, com o reinado de Dom Pedro II.
Os militares estavam se sentindo desprestigiados desde a Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, após a promulgação das leis em favor da abolição da escravidão, sem indenização, né, eles ficavam cada vez mais descontentes com o Império também. Os fazendeiros do Oeste Paulista estavam exigindo mais autonomia e participação política e, com a abolição da escravidão em 1888, aumenta o custo da produção cafeeira. Então, tudo isso gera muita insatisfação, né, nesses três principais setores da sociedade do Brasil. E o que estava rolando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na capital, nessa época? Os republicanos começaram a insistir que o Marechal Deodoro da Fonseca, deixa eu passar aqui, né, o slide, estavam começando a insistir que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, tá, chefiasse um movimento revolucionário que fosse substituir a monarquia pela república. Depois de muita insistência, Deodoro da Fonseca concordou em liderar o movimento militar, né? Então, tem alguns relatórios que dizem, relatórios históricos, que falam que no dia 15 de novembro de 1889, né, comandando algumas centenas de soldados que se movimentavam pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, o Marechal Deodoro, assim como boa parte dos militares, pretendia apenas derrubar o chefe do gabinete imperial, que era o equivalente ao primeiro-ministro, tá? Que era o Visconde do Ouro Preto. Então, os principais culpados disso tudo, da proclamação da República, ele dizia que era o Conde de, que era o marido da Princesa Isabel, e o Visconde de Ouro Preto, que era o último, né, por perseguir o exército e o primeiro por consentir na perseguição. Isso era o que ai, cara, como é o nome dele? Ai, caramba. Esqueci o nome. Eu falei o nome do cara agora, gente. Enfim. Eu não vou lembrar. Então, Tá na Madureira? Não. Ai, caramba. Eu falei o nome dele agora. Ai, caramba. Ai. O Deodoro, pô. Essa foi a frase que o Deodoro disse, pô. Eu tô esquecendo o nome do cara aqui, pô. Deodoro da Fonseca que falou, né? Que os principais culpados de tudo isso, da proclamação da República, era o Conde de, o Visconde de Ouro Preto, né? Que foi o último por perseguir o exército e o primeiro a consentir a perseguição. Isso foi o que o Deodoro da Fonseca disse mais tarde. E uma coisa maneira que eu acho bem legal do golpe, né? Foi um golpe militar, a proclamação da República foi um golpe militar, tá? O golpe da proclamação da República, ele estava previsto... É verdade, Fábio. Isso aí, a Gabriele falou, Marechal Deodoro. O golpe militar estava previsto para o dia 20 de novembro de 1889, mas ele teve que ser antecipado por causa de um boato, tá? Rolou um boato no dia 14 de novembro, e o boato dizia que os conspiradores, na verdade, divulgaram o boato de que o governo havia mandado prender Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. E, posteriormente, confirmou que isso era um boato. Só que, assim, os revolucionários anteciparam o golpe de Estado por causa desse boato. E, na madrugada do dia 15 de novembro, né, Deodoro da Fonseca se dispôs a liderar um movimento de tropas do exército que colocou um fim no regime monárquico no Brasil. Tá? Os conspiradores se dirigiram à residência de Marechal Deodoro, ele estava doente nesse dia, tá? Ele estava com dispneia, que era uma doença, acho que respiratória, e convenceram ele a liderar o movimento. Aparentemente decisivo para Deodoro foi saber, né, o que foi decisivo para ele aceitar liderar o movimento, tá? Foi saber que a partir do dia 20 de novembro, o novo presidente do Conselho de Ministros do Império seria Gaspar Silveira Martins, que era um rival dele. Aí ele, opa, então vou liderar. Né? E o Deodoro e o Silveira Martins eram inimigos desde os tempos em que o Marechal servia no Rio Grande do Sul, quando ambos disputaram as atenções da Baronesa do Triunfo, que era uma viúva muito bonita e elegante que tinha no Sul, que, segundo os relatos da época, preferia Silveira Martins. Mas tudo isso era um boato, tá? Desde então, Silveira Martins não perdia a oportunidade de provocar o Deodoro da Fonseca na tribuna do Senado e insinuava que ele, né, que malversava fundos até ter contestado
né, até contestar sua eficiência dele quanto militar. E além disso, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro disse que Deodoro, né, disse para Deodoro da Fonseca que uma suposta ordem de prisão contra ele havia sido expedida, e o argumento convenceu o Marechal Deodoro a proclamar a República no dia 16 e exilar a família imperial já à noite, de modo a evitar uma comoção popular. Só que acabou sendo dia 15 de novembro mesmo. Então, no dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, que se destaca Benjamin Constant, né, e Marechal Deodoro da Fonseca, preparam esse levante militar. Eles escolheram, como eu disse, o Marechal Deodoro como para chefiar, liderar eles, né? Por quê? Porque ele era o principal chefe do exército brasileiro. Só que o Deodoro da Fonseca, ele era amigo de Dom Pedro II, né? E com medo de dizer que eles iam derrubar a monarquia, que eles iam derrubar Dom Pedro II, né, eles disseram para o Marechal Deodoro que eles iam derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Então as tropas se reuniram no Campo de Santana. Vocês sabem onde é o Campo de Santana? Ali em frente à Central do Brasil, aquele parque todo cercado. Eles se reuniram ali, as tropas se reuniram ali no Campo de Santana, tá? Aqui no centro do Rio, e o Marechal Deodoro, que estava doente na ocasião, derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto. E naquele momento, só que naquele momento a República ainda não havia sido proclamada. E o Marechal Deodoro volta para casa, né, achando que, não, beleza, a gente cumpriu o que a gente fez, que era derrubar, né, o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Só que mais tarde, né, lá na casa do Marechal Deodoro, que é uma casinha branca, tá, que fica bem do lado do Campo de Santana, onde o ônibus sai e entra na Central do Brasil, tem uma casa branca e ali tem uma placa dizendo que ali foi a casa de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele assina, né, na casa dele, vários políticos vão até a casa dele e insistem para que ele assine um documento declarando a extinção da monarquia. E como que eles fazem isso? Eles alegavam que o imperador ia nomear o Silveira Martins no lugar do Visconde do Ouro Preto, tá? E como Silveira Martins era um antigo, né, inimigo aí do Marechal Deodoro, o Marechal Deodoro assina, né, a moção da República e passa a ser o chefe de um governo provisório. E com isso, a proclamação da República representa o fim do Império no Brasil, né, que havia durado cerca de 70 anos. Dom Pedro II e a família real são banidos do Brasil e eles embarcam para a Europa na madrugada do dia 17 de novembro. Eles se exilam em Paris. E a população só fica sabendo mais tarde desses acontecimentos, tá? Porque a população não sabia que Dom Pedro II e a família imperial foi exilada, porque Dom Pedro II não quis chamar, né, seus aliados, né, para evitar uma guerra civil no Brasil, tá? Então, Dom Pedro e a família são banidos do Brasil e começa um regime de governo provisório no Brasil, né? Governado por Marechal Deodoro da Fonseca. Ele passa a ser um presidente provisório, tá? E começam as pequenas mudanças no Brasil. Eu vou passar aqui para vocês, agora nesses slides, algumas imagens, tá? A gente tem aí Dom Pedro II, né? São figuras importantes aí, né? Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, que foram, né, as principais pessoas aí que a gente falou. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês 3 bandeiras que o Brasil teve, tá? Que é uma parada bem legal que eu gosto de falar sempre, que é muito bom para a gente entender depois como que vai desenrolar a República, tá? A gente teve essas 3 bandeiras no Brasil. Essa primeira bandeira é a bandeira do Império. Acho que todo mundo já viu, né? Ela é muito semelhante à nossa bandeira de hoje, né? Ela tem o fundo verde, esse losango amarelo e o brasão do Império. Né? Esse brasão do Império tem 2 ramos de folha, né, que é um de cana e um de café, para representar, né, o que mais dava aí lucro para o Brasil, e a gente tem o brasão do Império. A cor verde representava a família real portuguesa, né, que é a família de Orleans e Bragança, e a cor amarela, os Habsburgo, que era a família da Imperatriz Leopoldina. Tá? E a primeira bandeira da República do Brasil era essa, do meio, a que parece com a bandeira dos Estados Unidos. Exatamente, Fábio. Serviu de instrumento para manter o Estado e a Igreja afastados, né, o positivismo. Isso foi uma das coisas que
que influenciou muito também, tá? Eu tô passando isso tudo porque isso é um assunto que vocês vão ver no Império, né? Quando, na aula de Brasil 1, quando chegarem ao Império. Eu tô só contextualizando de uma forma geral para vocês entenderem como aconteceu, o que levou à proclamação da República, porque isso vai ser muito importante para a gente entender pelo menos os 30 primeiros anos da República, até 1930, quer dizer, então, os 40 primeiros anos, tá? Então, essa bandeira aí do meio, que parece a bandeira dos Estados Unidos, ela foi a primeira bandeira republicana. Ela só foi bandeira do Brasil durante 4 dias, que foi de 15 de novembro até 19 de novembro de 1889. Foi uma bandeira criada por Rui Barbosa, que foi usada só por 4 dias e chegou a ser, né, hasteada no navio Alagoas, que foi o navio que conduziu a família imperial brasileira até o exílio. O navio que levou a família imperial para fora do Brasil, né, foi com essa bandeira hasteada. E depois, no dia 19 de novembro de 1889, 19 de novembro é o dia da bandeira, que a gente comemora não, né? É o dia lembrado como o Dia da Bandeira. A primeira versão da bandeira do Brasil é escolhida, tá? O Marechal Deodoro, que foi monarquista por toda a vida dele, ele aceitou e proclamou a República por conta de uma instabilidade política que o Brasil vivia ali na época. E ele sugeriu que a nova bandeira fosse igual à bandeira imperial, só que sem a coroa imperial, né? E ele disse, né? Professor, Oi, fala aí. essa bandeira tem influência no nome, porque eu já vi em alguns lugares de militar, principalmente ali em São Cristóvão, que tá tipo assim, tem um brasão, aí tá Tá muito embaixo, baixinho, não tô te Estados ouvindo bem. Unidos do Brasil. Isso tem a ver com a bandeira? Sim. Não, com a bandeira Eu não. perguntei Com a se bandeira não. Ah, pode essa falar. bandeira tem a ver com esse nome, porque Estados Unidos do Brasil, a Estados Unidos da América. Ah, Entendeu mais ou menos o que eu quis se dizer? tem a ver, não. Não tem a ver. Porque o Brasil ele se torna uma república federativa, tá? E uma federação é quando vários estados se unem sobre uma lei, entendeu? Então, por muito tempo, o Brasil se chamou Estados Unidos do Brasil, né? Mas se falava só Brasil. Depois que o nome do país se torna República Federativa do Brasil. Mas não tem nada a ver com essa bandeira, né? Eu vou explicar mais tarde, nas aulas, eu vou explicar essa transição de nome também. Mas não tem nada a ver com essa bandeira não, tá? E essa bandeira nova, né, a bandeira que a gente tem hoje do Brasil, a primeira versão dela só tinha 21 estrelas. E ela foi criada através de um decreto, que era o decreto número 4, de 19 de novembro de 1889, e ele dizia o seguinte, o decreto, eu até botei no slide, as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e vitórias gloriosas do Exército e da Armada na defesa da pátria. E essas cores, independentes da forma de governo, simbolizam a perpetuidade e a integridade da pátria entre outras nações. E ele bota também nesse decreto que a bandeira oficialmente só pode ser essa, não pode ser mudada, exceto com a adição de novos estados à federação, que nesse caso se adicionariam novas estrelas à bandeira. Cada estrela da bandeira do Brasil representa um estado. A primeira versão tinha 21 estrelas e a versão atual, que acho que foi em 1992, que passou a ter 27 estrelas, que a gente passa a ter 27 estados no Brasil, tá? E essa é a bandeira que a gente tem até hoje, tá? Pessoal, só para finalizar, que já são 8h20, as próximas aulas a gente vai falar dos primeiros anos da República do Brasil, que é o governo provisório, os novos golpes de Estado que surgem no Brasil durante a República e a primeira Constituição Republicana. E daí a gente vai estudar também as revoluções, né, as revoltas republicanas, que é um assunto muito importante que cai muito nas provas, as revoltas republicanas, tá? Pessoal, a aula terminou, mas não saiam ainda, que eu vou só registrar aqui quem está presente, tá? Como eu estou gravando o vídeo aqui, eu vou passar só aqui o vídeo para eu ver o nome de todo mundo. Beleza, foi. Pessoal, valeu. Eu vou deixar esse slide
tá? Não sei onde que o pessoal vai guardar, se é no Google Classroom. E vou deixar também o vídeo, vou disponibilizar depois. Vou ver se eu subo pro YouTube e tal. Fábio falou que nem tudo pode ser provado via método científico. Exatamente. Limitar o que é verdade somente é o comprovado via método. Exatamente. Positivismo dentro da política se assemelha a Exatamente, é exatamente isso, Fábio. Perfeito. Exatamente isso. Eu falei aqui de forma bem superficial, né, que é só para a gente entender como se deu a proclamação da República. Mas a gente vai cair dentro mesmo da República a partir da próxima aula, que a gente vai falar aí da República do Café com Leite, as revoltas republicanas, que são um assunto muito importante, que cai muito nas provas, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e um abraço e obrigado aí pela presença de todo mundo. Tchau. Tchau, até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Tchau.